Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, que paisagem gostosa, que ambiente satisfatório ao qual eu consegui encontrar para que, junto de vocês, possamos refletir sobre o nosso 23º dia do nosso retiro quaresmal, da terceira semana da quaresma. Embora vai ficar algum ruído, porque a cachoeira atrás, ela existe e eu estou nela, não é montagem, então o ruído dela eu não consigo tirar. Portanto, posicionei o microfone em uma região bastante próxima para que capte muito bem a minha voz, para que possamos nos ater nessa reflexão. Então, hoje, o Senhor traz para nós como tema: quem não está comigo, está contra mim. Então, aquele que vai acompanhar em sua liturgia diária, você encontra as leituras na sua liturgia diária. Quem vai acompanhar através da Sagrada Escritura, as leituras são o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. A leitura do profeta Jeremias, capítulo 7, 23 a 28. E o Salmo 94. Então, nada mais propenso para que possamos refletir este dia, um ambiente saudável, gostoso, arborizado, bastante ar puro, ou seja, muito ar puro. Então, é um ambiente satisfatório para o nosso momento de oração. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que revista-nos com o seu poder, para que possamos adentrar esta reflexão e receber graças no momento em que nós estivermos aprofundados na oração, conversando com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o retiro proporciona para nós um momento de silenciar os nossos corações, entrar em profunda comunhão com Deus, entrar em profunda união com o Senhor, ouvir a sua voz, conversar, dizer a Deus o que nós estamos necessitados e o que a Ele estamos pedindo. Contar das nossas necessidades, das nossas vontades. Contar para Deus aquilo que nós precisamos que Ele realize em nossas vidas. Então, silencie o teu coração. Peça esta graça para que Deus vos conceda paz interior e você possa conseguir adentrar a esta meditação em tranquilidade e em serenidade. O barulho da água é algo que nos convida a rezar, convida-nos a entrar em comunhão com Deus. Então, portanto, vamos neste momento
ouvir o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá subsistir? Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso que eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, a passagem de Jesus por este mundo não foi algo espetacular. Mesmo os sinais que ele fazia deixavam as pessoas livres para acolhê-lo ou rejeitá-lo. Como nós podemos ver no Evangelho de hoje, no dia de hoje, nesta mensagem do Evangelho ao qual nós estamos meditando. Jesus nos revela o rosto simples e humilde de Deus, que atrai pela via do amor, da verdade e do serviço, do estar à disposição dos seus. Quando nós lemos o Evangelho de hoje e observamos Jesus, os discípulos, a multidão que os rodeia, e um homem mudo, ali nós vemos que naquele homem há uma manifestação de uma força, de um poder oculto, ao qual foge de toda a realidade de Deus. E Jesus compreende que ali estava um demônio. Então, Jesus expulsa o demônio. E o mudo começa a falar. Quais as relações e as reações dos presentes, daqueles que ali se encontravam? Como que se relacionavam com Jesus? Como que se relacionavam com o homem mudo? Como que reagiram diante da visão do fato de que Jesus
o liberta desta prisão. A multidão, ela fica admirada. Alguém, ou seja, alguns, porém, atribuem o milagre que Jesus realiza, o feito que Jesus realiza em nome de Deus, a Beelzebu, chefe dos demônios, ou o demônio supremo da corte de demônios. Outros pedem sinais do céu, outros pedem um sinal, algo ainda mais extraordinário do que a libertação deste homem. Jesus alega que todo reino dividido será destruído. Como Beelzebu vai expulsar seus demônios de alguém? Como que Beelzebu, ele, chefe dos demônios, vai mandar que um dos seus encarregados deixem de cumprir o seu preceito, que é fazer o mal, que é trazer a dor a um ser humano? Então Jesus, ele começa a interrogar estes homens. Ele pondera que se é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios, é sinal que o reino de Deus chegou. Porque Jesus, ele expulsa todo o mal, toda situação ruim, pelo poder de Deus que lhe é conferido, que lhe é dado, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho eterno do Pai, é o primogênito do Pai, que vem para manifestar as obras do Pai. Tudo que o Pai realiza, ele o realiza igual, com a permissão do Pai. Portanto, quando Jesus vai dizer que se é pelo reino de Deus, se é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios, então chegou para eles o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Jesus. A passagem conclui com uma tomada de decisão diante da sua pessoa e da sua obra. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. Portanto, amados, nós somos convidados a recolher com Jesus. Pelo nosso batismo e pela nossa vida de oração, pela nossa união com Deus, através do Espírito Santo e da doação que Jesus nos dá de sermos chamados filhos de Deus, nós nos tornamos também discípulos de Jesus. E qual é a função do discípulo? O discípulo bem preparado é aquele que recolhe com Jesus, é aquele que caminha com Jesus, sempre observando com ele, sempre aprendendo dele, porque ele é manso e humilde de coração. Jesus, ele nos ensina tamanha graça, ele nos dá tamanho poder, porque lá na frente ele vai dizer: quem crer farão maiores obras do que esta. E por que muitas vezes nós ficamos aprisionados pelo mal? Por que nós ficamos reféns de todo o poder do mal? O que acontece conosco? Nos falta fé, nos falta comunhão com Jesus. O que nos falta
para que tamanhas obras nós façamos. Em outra passagem, Jesus vai dizer: se a sua fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, tu dirias a esta montanha: levanta-te daqui e lança-te no mar, e ela te obedeceria. Portanto, irmãos, o que necessitamos? Necessitamos de aprimorar a nossa fé, aprimorar a nossa confiança em Jesus. Nós precisamos crer verdadeiramente nele e entregar a nossa vida a ele. O curso de nossa vida é semelhante a esta água. Esta água, o curso dela pretende chegar ao mar, e ela vai chegar ao mar. E no curso de nossa vida, nós precisamos chegar a Jerusalém Celeste, a Jerusalém do Alto. Então, como esta água passa por aqui e se direciona ao mar, a nossa vida tem que se direcionar a Deus, tem que se direcionar a Jesus. A nossa busca tem que ser Jesus. O nosso encontro verdadeiro é com Jesus. Nós podemos fazer as maiores relações entre humanos, entre a natureza. Nós podemos fazer inúmeras amizades, mas se a nossa maior amizade não for com este que entregou-se por nós, de que adianta a nossa vida aqui? Então, portanto, olhar para este evangelho de hoje, tomar esta palavra ao nosso coração: quem não ajunta comigo, divide, espalha, separa. Então nós precisamos de juntar com Jesus, nos unir a Ele, para resgatar mais vidas, sermos discípulos verdadeiros de Jesus. Discípulos que amam Jesus e que Jesus ama. Esta para nós é a meditação de hoje. Refletir ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito. Como está a minha relação com Jesus? Os fariseus, os mestres da lei, chamaram Jesus de discípulo de Satanás e não de filho de Deus. E eu, e nós, como nós estamos vendo Jesus, mediante aos santos evangelhos, ou ao santo evangelho, narrado segundo os seus 4 evangelistas, São Marcos, São Lucas, São Mateus e São João. Como nós estamos vendo Jesus? Como um mágico, como um bruxo, como um feiticeiro, como um hipnólogo, como aquele que faz algumas terapias cheias de magia. Os fariseus o viram como discípulo de Beelzebu, não viram como filho de Deus. Como eu estou vendo Jesus? Como nós estamos vendo Jesus? Com que olhos nós estamos olhando para a grandiosidade do Filho de Deus? Então é isto que nós precisamos de refletir no dia de hoje, silenciando o nosso coração. Quem é Jesus para mim? Quem é? Eu estou ajuntando com Ele ou estou dividindo? Eu estou glorificando Ele ou eu estou denegrindo a sua imagem? Como é que eu estou vendo Jesus? Como é que eu estou me prostrando na presença de Jesus? Como vejo Jesus? Como Jesus me vê? É possível me colocar no silêncio do meu coração nesta meditação
colocar junto à multidão e ouvir as vozes. O que estão dizendo? Aqueles que se admiraram. Será que eu vou me admirar? Eu vou crer nele. Eu vou crer que nele está o reino de Deus. Eu vou crer que ele passou pela cruz para minha salvação. Ou foi simplesmente um fato isolado em que a história narra, mas para mim não serve de nada. Então, portanto, na reflexão de hoje, vamos procurar conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Vale a pena apostar com Jesus? Ou simplesmente caminhar sozinho? Ou simplesmente andar ao meu bel prazer? Portanto, aproximemos de Jesus. Aproximemos com o nosso coração verdadeiro, cheio de amor, cheio de paz, para que Ele possa nos esclarecer através do vosso Santo Espírito. Portanto, aproximemos dessa multidão. Olhemos os olhares que estão olhando para Jesus. São odiosos. São de admiração. Qual é a reação deste homem endemoniado? Como ele se manifestou a Jesus? Foi em louvor, glorificando a Deus por ter enviado o seu libertador, porque naquele momento Jesus foi o libertador daquele homem. Ou será que nós podemos imaginar que em meio àquela multidão, vendo aquele fato extraordinário, outros mundos foram libertos, outras doenças foram libertas, a partir do momento que a pessoa ouviu dizer: o reino de Deus chegou, eu sou o reino de Deus. Será que Jesus moveu só o coração de um homem diante de uma multidão? Ou Jesus moveu o coração de muitos homens? Como move o nosso coração neste momento? Como arde o nosso coração neste momento? Ao falar de tão belo feito, ao falar de tão maravilhosa graça realizada neste dia. Portanto, amados, peçamos à Virgem Maria que interceda